15:1. Amém? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecerdes na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas ao fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus, ele, ensinando os discípulos, traz essa alegoria da videira e bastante reflexões para que a gente pare um pouco e venha refletir nisso. Nós precisamos entender que sem ele a gente não pode fazer nada. Que desligado dele a gente não pode fazer nada. O problema é que às vezes nós nos iludimos achando que nós estamos ligados nele e ao mesmo tempo somos dele. Quando o agricultor vem, o viticultor vem em uma determinada época da estação, uma determinada época do ano, onde aquelas videiras estão a ponto de produzir, ele começa um trabalho que se chama trabalho de limpeza. E esse trabalho é feito pelas suas próprias mãos, e ele procura na videira ramos que não dão frutos. Nessa época ele procura esses ramos que não dão frutos, e a ideia do viticultor é que esses ramos sejam arrancados, e tem um motivo pelo qual ele arranca os ramos que não dão frutos. Quando a videira ela no seu processo de vida, durante sua vida toda, ela extrai vida da terra. A terra ali é adubada, é fertilizada, e ele extrai ali da terra alimento, ele extrai nutrientes para que possa viver. E esse alimento ele vem pelo tronco da videira por um veículo que se chama seiva. Então essa seiva, ela é aquela... Se você já cortou uma árvore, se você já quebrou um galho, se você já quebrou uma plantinha ali, você viu do caule, né, do meio daquele tronquinho, daquele galho, saiu uma aguinha. Essa aguinha é a seiva. Então é essa seiva que alimenta a videira. Essa seiva que, por intermédio dela, as raízes daquela planta absorvem os nutrientes da terra, e por meio daquela seiva os nutrientes são distribuídos por todos os ramos da videira. É como que em nós fosse o sangue. Então essa seiva ela espalha, ela administra
os nutrientes, e esses nutrientes são distribuídos pelos galhos da videira. O problema é que esses nutrientes, eles não vão para lugares específicos, eles se espalham pela videira toda. E na maioria das vezes essa videira tem galhos que não produzem fruto, mas eles desfrutam da seiva, eles desfrutam dos nutrientes que a videira tem para oferecer. Então o viticultor vem e começa a observar na videira isso, observar quais são esses galhos. E por que esse agricultor ele vem e arranca esses galhos? Simplesmente porque esses galhos estão absorvendo seiva, absorvendo nutriente sem dar fruto. Eles absorvem o nutriente e não dão fruto. A videira serve aquele ramo, ela serve aquele galho, e esse galho ele não corresponde ao que ele recebe. Ele não corresponde ao fruto, ao nutriente, à comida, ao alimento, à seiva que ele está recebendo ali. Então, o agricultor ele entende que aqueles ramos que poderiam dar mais frutos não estão dando, porque existem ramos na videira que estão absorvendo nutriente desnecessariamente, porque não estão produzindo, né? Pode existir alguns momentos em que esses ramos, em algumas estações, esses ramos tentem ser limpos pelo viticultor, mas ele passa no outro ano e percebe que os mesmos não correspondem ao que a videira está pedindo, né? Ao que o viticultor está pedindo. Então ele está pedindo frutos. A gente vê Jesus falando sobre o pai dele ser o viticultor, ou seja, sobre Deus ser o produtor, ser o responsável, o agricultor, o responsável pelaquela vinha, pelaquela videira, por aquela planta que produz uvas. E como a gente sabe, toda pessoa que planta, ela espera colher. Todo agricultor que ninguém ara um campo, lança sementes e não espera colher dessas sementes. Então a gente consegue observar aqui nesse primeiro versículo que Deus, o próprio Deus é o agricultor, ele é o viticultor, na alegoria desse texto. E ele, como agricultor, ele espera colher os frutos da videira. Ele espera colher que aquela videira lhe dê algo, né? Que os ramos dessa videira produzam algo. Aí ele vem e percebe num outro ano que não há frutos novamente naqueles ramos. Aí ele arranca esses ramos e lança fora. E o interessante é que quando você, em qualquer árvore frutífera que você tenha, se você diminui os galhos, o tamanho dos frutos aumenta dos outros galhos. Então, se você poda uma determinada árvore que dê um determinado fruto, quando você poda, geralmente no outro ano dá mais fruto e dão frutos maiores. Por quê? Porque aqueles galhos que foram podados, eles não vão mais receber seiva, eles não vão mais se aproveitar do alimento, eles não vão mais roubar nutriente dos outros galhos que dão fruto. Simples. Agora, a pergunta que não quer calar é você observar em que quadrante dessa videira você está. Você é um galho, um ramo que dá fruto,
Você é aquele que o viticultor ele vai vir e vai limpar para que dê mais fruto? Ou será que, observando a nossa vida, a gente percebe que a gente está pendendo para o lado desse ramo que não frutifica? Esse ramo que não corresponde ao alimento que está recebendo. Quando nós não correspondemos ao alimento que nós estamos recebendo, nós somos comparados a esses ramos que não dão fruto. E como é corresponder ao alimento que nós estamos recebendo? A gente já tem falado muito a respeito disso, de que comparando uma árvore e um fruto, não tem como um abacateiro produzir abacaxi, não tem como uma amoreira produzir ameixa, não tem como uma laranja, uma laranjeira produzir maçã. Então, nas árvores frutíferas, nessas plantações e no cultivo de determinadas árvores que têm determinados frutos, elas precisam de determinados nutrientes, né? A gente, no fundo da casa, plantamos abacate. Só que a gente percebe que alguma coisa falta para que esses abacates frutifiquem. E o que falta são determinados nutrientes. A gente plantou café em uma determinada região e a gente percebeu que esse pé de café não cresce, ele não se desenvolve. Daí a gente descobre que o café precisa de um determinado clima, ele precisa de um determinado solo, ele precisa de uma determinada altitude para que ele dê fruto. Então, a questão do cultivo ela é bem complexa, então ela necessita de coisas específicas, de maneiras específicas de se plantar, de se cultivar, de se cuidar. E a videira é da mesma maneira, ela necessita de um determinado solo, ela necessita de um determinado nutriente, ela necessita de um determinado ambiente, de um determinado clima para que ela dê o fruto que o agricultor espera que dê. E como a gente entende que Deus é perfeito e Ele planta no lugar correto, Ele escolhe o clima correto, Ele escolhe o solo correto, é necessário que a árvore que Ele plantou frutifique. A palavra em Salmos fala que nós precisamos ser como árvores plantadas junto ao ribeiro, que no determinado tempo deu o seu fruto, sabe? Então, nesse aspecto, a gente precisa refletir. A gente precisa refletir. Que fruto eu estou dando? E será que o fruto que eu estou dando ele é compatível com o alimento que eu estou recebendo? Será que os nutrientes que eu tenho recebido, eu estou dando uma resposta para esses nutrientes? Ou seja, eu estou frutificando de acordo com o nutriente que eu tenho recebido? E de qualquer maneira eu preciso refletir sobre isso, porque pode ser que o alimento que eu tenha recebido não seja suficiente para que eu dê fruto. Então eu preciso refletir. Será que aonde você foi plantado, o alimento que você está recebendo é o suficiente para que você dê fruto? Isso não quer dizer que depende somente daquele a quem você ouve. Isso não quer dizer. Pode dizer também. Pode dizer. Tem muitos lugares que muitas vezes o alimento que se ouve não é suficiente. Mas nós precisamos refletir. O alimento que você tem recebido, ele
pode dar uma resposta frutífera, ou seja, pode frutificar em você alguma coisa. Mas é a impressão que dá é que não. Mas o que você tem feito a mais? Por exemplo, essa videira, essa planta, ela tem sido regada em todo o tempo, todos os dias ela tem sido regada, ela tem recebido água todos os dias. Essa videira, ela tem sido fertilizada, ela tem recebido fertilizante, ela tem sido adubada. Essa videira, ela tem sido exposta ao sol, ela tem o lugar onde ela fica, ela recebe sol, ela recebe a luz do sol. Então, em todas essas coisas a gente precisa analisar em nós, como ramos, se nós estamos recebendo tudo isso. Se a água do Espírito Santo, ela desce sobre nós todos os dias. Se nós temos um relacionamento com o viticultor, com o agricultor todos os dias. Porque todos os dias ele passa na videira. Todos os dias ele passa na plantação. Você sabia disso? Que um bom agricultor, ele precisa estar todos os dias passando por onde ele plantou aquela planta para limpar, para regar, para cultivar, para verificar. Então, o viticultor, ele vai passar todos os dias para te ver. Todos os dias ele vai passar para te ver. Todas as manhãs ele vai passar para te ver. Em todo tempo ele está te vendo. Agora, qual é a resposta que você está dando para o viticultor? Qual é a resposta que você está dando para o pai, que é o agricultor? Você está recebendo toda essa água? É interessante que a Bíblia fala sobre a questão da água e compara ela com a palavra. Você tem tido um relacionamento com a palavra, você tem tido essa busca, esse regar, essa água, a água da palavra sobre a sua vida. Você tem ouvido e entendido o significado da palavra ouvir, ou seja, dado atenção à palavra pregada. Você tem se permitido adubar, se permitido ser fertilizado. Você tem permitido isso. Interessante que a palavra fertilizar diz respeito a gerar fruto. Você tem se permitido. Você tem recebido o sol da justiça sobre você todos os dias. Recebido a luz do sol da justiça todos os dias para você. O que isso significa? Todas as vezes que nós percebemos a questão da palavra luz, ela diz respeito a iluminar, a trazer à tona, a revelar. Você tem permitido que o sol da justiça revele os seus pecados? Revele as suas falhas? Mostre para você aonde está manchado? Porque a palavra fala que quanto mais próximos da luz nós estamos, mais nós conseguimos perceber quão manchados e quão sujos nós estamos. Então você tem recebido essa luz, se deixado iluminar pelo sol da justiça? Então todos esses fatores juntos, eles vão causar um efeito, e esse efeito é dar um bom fruto. Esse efeito é dar um bom fruto. E você sabia que muitos de nós estão buscando dons, mas não têm frutos? Muitos de nós estão buscando dons. Aliás, na palavra fala que muitos chegarão até o Senhor e falarão: profetizei no seu nome, curei no seu nome, expulsei demônios no seu nome. E muitos deles vão ouvir
apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tenho separado para vós as trevas exteriores. Por que isso? Por que esse texto também nós agregamos a mensagem? Porque muitos estão buscando dons e não estão nem pouco preocupados com os frutos. Muitos buscam os dons porque os dons aparecem, porque os dons elevam, porque os dons mexem com o nosso ego, porque os dons alimentam o nosso prazer pessoal, porque os dons eles nos aproximam. A igreja durante muito tempo ela tem recebido pessoas por causa dos dons, porque elas querem ser curadas, porque elas querem ser libertas, porque elas querem ser abençoadas, porque elas querem ser ricas. E com isso tem gerado ramos nessa videira que não frutificam. Querem manifestar dons, mas não frutificam. Querem aparecer, mas não frutificam. Não tem um texto que fala que Jesus andando por Jerusalém se depara com uma árvore e que é fruto dessa árvore, mas essa árvore não dá fruto. Ele percebeu que aquela árvore não estava frutificando. Uma figueira, é uma figueira, né? A figueira não estava frutificando. Ela não estava dando fruto. Mas ela parecia que tinha fruto, porque ela tinha folhas. Então, muitos no reino de Deus estão como aquela figueira que não dava frutos, mas queria manifestar uma aparência de árvore frutífera. Não dava frutos, mas tinha folhas, tinha aparência, tinha dons. Aliás, a figueira ela tem o dom de dar figos, não tem? Ela tem um dom, ela recebeu um dom do Senhor de dar figos, mas não frutificava. Então você ter o dom não quer dizer que você tem o fruto. Muitos de nós temos o dom, mas não damos o fruto. E é melhor não ter o dom e frutificar. É melhor, aliás, esquecer do dom e frutificar, porque melhor é dar fruto. Melhor é frutificar. Sabe? Melhor é frutificar. O significado de dom vem do grego e um dos significados é carisma. E essa palavra carisma nós conhecemos muito bem. Ela em uma pessoa, ela pode ser boa e também pode ser ruim. Porque pelo carisma muitos enganam a muitas pessoas. Já ouviu alguém comentar, nossa, tal pessoa tem um carisma, né? Ou seja, é gostoso de estar perto, é gostoso de sentar com ela, é gostoso... Esse é o carisma, esse é o dom, é um dom. Vem da palavra dom. A palavra dom vem da palavra carisma. E quando se fala dos dons que Deus dá para os seus filhos, é carisma. E essa palavra também pode significar presente, ou seja, presente. São presentes que Deus dá para os seus filhos. E Ele dá para todos. Todos recebem dons, todos têm dons. Você só precisa descobrir qual é o seu. Mas todos têm dons. O problema é que o dom sem o fruto é um perigo. O dom sem o fruto é muito perigoso. Eu posso ter dom e ter fruto? Ótimo. Essa é a ideia
é você ter dons e manifestar os frutos. O problema é que muitos têm dons, mas não manifestam os frutos. Por que muitos têm dons e não manifestam frutos? Porque muitos não têm caráter. Sabe? Muitos não têm caráter. Veja o que o dicionário diz a respeito. Caráter é o que distingue uma pessoa de outra sob o ponto de vista moral, intelectual, espiritual. É o conjunto das qualidades boas ou más que distingue uma pessoa, um grupo, um povo, uma nação. Lembramos que popularmente fala-se do conjunto de más qualidades como sem caráter, expressão que também usamos. Então muitos de nós, por não termos o caráter tratado, não sabemos lidar com carisma. Ou seja, não sabemos lidar com aquilo que Deus nos deu e usamos mal. Veja, carisma vem do grego, significa dom, dádiva, favor. Aquilo aqui falamos de modo geral. Como em Romanos 6, 23, ou de dons especiais dados a indivíduos cristãos, como em Coríntios, 1 Coríntios 7, 7, ou de dons espirituais, em um sentido especial, como em Romanos 12, 6. Então nós precisamos entender como nós estamos nessa videira. Como você está nessa videira? Como você está se comportando nessa videira? Tem um outro texto em que um empregado está cuidando de uma planta e já há algum tempo e essa planta não dá fruto. E o dono da plantação passa e fala para ele: arranca ela e joga fora. Aí aquele servo, ele fala assim: deixa eu cuidar dela mais um ano, deixa eu cuidar dela mais um tempo, eu vou pôr terra, eu vou pôr adubo, eu vou chegar, limpar ela, deixa eu cuidar dela mais um pouco. Aí se ela não der fruto, aí eu arranco e jogo fora. Esse texto, a gente percebe o cuidado e o amor de Jesus por nós, sabe? A figura desse dono, ele figurativamente ele representa Deus, e aquele moço que está ali cuidando da plantação representa Cristo, e é como se Cristo estivesse falando para o Senhor a nosso respeito, nós não dando fruto e não frutificando, e o Senhor falando: arranca e joga fora, porque eles estão atrapalhando o plantio, eles estão roubando o nutriente das outras plantas, e as outras plantas também não dão a resposta que deveriam dar por causa disso. E aí Jesus fala para o Senhor: deixa eles na minha mão mais um pouco. Jesus fala para o Senhor assim: deixa eles na minha mão, deixa essa videira na minha mão mais um pouco, essa planta, porque eu vou cuidar dela, eu vou chegar terra nela, eu vou fertilizar ela mais um pouco. Aí então, se depois de um tempo ela não frutificar, eu arranco ela e lanço no fogo como o Senhor pediu. E o dono da fazenda, ele fala: então tá bom, faça dessa maneira. Agora, quando a gente para pensar nesse texto, não dá um pouco de medo? Não dá um pouco de medo? Porque Jesus falando ao meu respeito,
para Deus, que Ele vai trabalhar na minha vida por um tempo, mas nesse tempo eu não der uma resposta para Ele, Ele vai me arrancar e jogar fora. Não dá um determinado medo quando você se põe no lugar dessa planta e vê todo o enredo dessa história? Agora, nos dá medo porque nós não paramos para pensar que o Rei dos Reis, Ele está cuidando de nós. Foi Ele que se propôs a adubar aquela planta. Foi Ele que se propôs a cuidar daquela planta. Foi Ele que se propôs a limpar aquela planta. Agora, você consegue imaginar Jesus como alguém que vai falhar? Consegue imaginar? Você consegue imaginar Jesus como um mau lavrador? Você consegue imaginar Jesus como alguém que não entende daquela planta e daquela videira, daquela árvore frutífera? Você consegue? Quando nós mudamos a maneira de pensar e a gente se entrega a essa história, a gente percebe que no final vai dar certo. A gente percebe que, de alguma maneira, alguma coisa Jesus vai fazer por aquela planta que no tempo certo ela vai frutificar. Sabe? E às vezes a gente se preocupa tanto com isso. E é por conta disso que nós continuamos com esses pensamentos derrotistas que temos na nossa vida. Porque nós não imaginamos um Cristo perfeito que vai trabalhar na nossa vida ao ponto de nós frutificarmos. Nós não damos atenção à palavra dele que vem a nós para nos limpar. Nós nos permitimos com que não sejamos iluminados pelo sol da justiça. E não temos nossa vida revelada por Ele. Nós não nos expomos à chuva, à água da palavra que nos limpa e nos purifica também. Por quê? Porque nós vemos alguém imperfeito tentando fazer algo por nós que nós imaginamos que não vai conseguir. Esse é um Cristo imperfeito que nós não deveríamos crer. Você entende? Então, quando você crê que o Cristo perfeito está cuidando de você, quando você crê que Jesus é o cuidador, o lavrador que está ali trabalhando, te limpando, te purificando, te pondo ao sol, te expondo à chuva, permitindo com que você receba a luz, com que você receba a água da palavra, a água do Espírito. Aí você se entrega e percebe, não, eu vou dar fruto, eu vou frutificar. Eu vou frutificar porque eu estou nas mãos da pessoa certa. Aliás, quando nós imaginamos que não estamos nas mãos da pessoa certa, é triste, né? É frustrante. Então perceba que você está na mão da pessoa certa, que você é aquele ramo pelo qual o fruto virá. Jesus vai te limpar, Ele vai te purificar, Ele vai te chegar terra no seu pé, Ele vai te expor à luz, Ele vai regar você e te expor à chuva, ainda que não chova, Ele vai regar você com o seu Espírito. Ele te pôs na terra apropriada, te plantou no lugar certo. Ele preparou o clima correto para você. Você está na altitude exata para dar fruto. Só falta você dar fruto. Só falta você dar fruto.
Amém? Então dê fruto, se exponha à palavra, se exponha ao Espírito, se exponha ao Senhor. Deixa Ele te cuidar. Mude a sua maneira de pensar, mude a chave. Não tenha medo. Amém? Vamos ficar em pé?